tarde, turma do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de geografia e nós vamos abrir mais um capítulo, que é o capítulo 2 da unidade 4, lá na página 164 e 165. Vocês vão encontrar essa imagem de abertura aí, tá? E neste capítulo nós vamos falar sobre a importância da água e do solo em nossas vidas, né? Nós vamos estudar sobre a importância desses dois recursos naturais, né? Recursos naturais porque são recursos que nós utilizamos, que vêm da natureza e que eles estão presentes no nosso dia a dia, de uma forma direta, como é o caso da água que nós bebemos, que o nosso organismo precisa, e de uma forma indireta, que é o caso do solo. Nós não comemos o solo, mas nós comemos os alimentos que são plantados no solo. Então, nós precisamos dele sim, com essa forma indireta, né? Nós não comemos ele diretamente, mas nós comemos os alimentos que são produzidos nele, né? E aí, nós estamos falando também da importância dos diferentes usos e impactos que o uso desses recursos causam nos ambientes, né? As transformações, porque para as pessoas poderem plantar, né? Para a gente fazer o uso do solo, né? De uma forma indireta, as pessoas precisam mexer nele, elas precisam plantar, elas precisam cuidar da planta, elas vão lá colher, né? E nem sempre, como a gente estava falando na aula de história, nem sempre as pessoas dão o tempo para que esse solo descanse, para que o ciclo da natureza aconteça, né? Para que o solo descanse, para que ele volte a criar forças, né? Crie novamente seus nutrientes para poder estar ficando rico ali para receber uma nova planta, né? Nem sempre as pessoas deixam isso acontecer. E nesta imagem de abertura nós podemos observar aí, que legal, né? São crianças, né? Manuseando pás, enxadas, certo? Aqui no desenho, regadores, né? E o que será que elas estão fazendo? Elas estão só cavando mesmo o solo ali para não fazer nada? O que será que elas estão fazendo? Podemos observar que tem uma árvore colocada aqui, né? E essas crianças, elas estão plantando esta árvore. Olha o tanto que teve que mexer no solo para poder plantar uma árvore, olha só, né? Então, provavelmente elas abriram um buraco para colocar essa árvore e agora elas estão enterrando, elas estão plantando, né? Estão tampando este buraco com a árvore já nele, né? Para ela ficar fixa ali nesse solo, certo? E aqui nessa imagem nós temos duas crianças, né, de gravuras, e elas estão regando uma arvorezinha. Então, está mostrando a forma indireta da gente utilizar o solo. Está plantando essa árvore para a árvore produzir, né? Tem aquela questão do oxigênio toda, que não, vocês já sabem, né? E para a gente poder ter uma sobrevivência aqui na Terra, certo? No caso aqui, olha só, estão utilizando a água corretamente, né? Tudo direitinho. Mas e aí, gente? Nós sabemos que o solo e a água, eles são responsáveis pela vida aqui no nosso planeta. E por isso, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, o que acontece? Esses recursos passaram a ser discussões no mundo inteiro. Por quê? Porque tem muitas pessoas que eles não utilizam esses recursos naturais, esses dois recursos, que é a água e o solo, de uma forma correta. Eles utilizam de uma forma incorreta. E nós sabemos que o uso desses dois recursos de uma forma incorreta, eles podem afetar a vida de todo mundo, não é mesmo? Imagina aí, você tá utilizando, você tá só desperdiçando a água. Você vai no banheiro escovar os seus dentes, você deixa a água ficar caindo lá da torneira, você não desliga a torneira. Tem um vazamento na tua casa que vive pingando, por exemplo. Ou você vai lá no rio e só vai desmatando, certo? E vai desmatando o rio, né? Em volta, vai desmatando em volta do rio ali, tira toda aquela mata densa em volta do rio. O que vai acontecer? Vai causar um impacto na natureza. Por quê? Porque
aquela mata que fica em volta do rio, ela protege os leitos dos rios, não deixando acontecer a erosão, né? E se acontece a erosão, os rios vão acabar secando, porque a erosão é quando a terra se desprende, né? Aquela camada de terra se desprende e desce, certo? E aí acabando ali com o rio, né? E aqui na sua casa, por exemplo, você tá lá desperdiçando. O que vai acontecer no futuro se você não cuidar dessa água potável? Nós já sabemos, eu já expliquei para vocês, né? De uma garrafa PET, por exemplo, uma tampinha de água da garrafa PET é a quantia de água potável que nós temos no mundo inteiro. Vocês imaginam se isso acaba, né? Para vocês verem que a garrafa PET, ela é como se fosse o mundo. E a tampinha dela cheia de água é a água potável que tem para esse mundo todo. Vocês imaginam se essa água acaba por capricho dos seres humanos que vivem na atualidade? Não é mesmo? Então, o que nós devemos fazer? Cuidar desses dois recursos riquíssimos que nós temos na nossa natureza, certo? Que é a água e o solo. Vou trazer um vídeo bem legal explicando para vocês mais o que é o solo. Vamos lá? Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, o solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. O solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulin e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água. Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O latossolo é granular e coloração avermelhada a vermelho escuro. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e a África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem o seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possuem baixa fertilidade.
Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio. Muito bem, gente. Então, vocês viram aí, tá? Uma explicação simples, né? Sobre o solo, sobre os tipos de solo, que é o que nós vamos estudar agora. Então, agora nós vamos lá para a página 166 da apostila. E vamos entender aqui por que o solo é importante. Será que a gente consegue, vocês aí de casa, conseguem perceber a influência do solo na nossa vida? Por que será que o solo é tão importante? Eu falei no início que ele é uma forma importante da gente sobreviver, não é mesmo? Que nós usamos ele não diretamente, mas indiretamente, não é mesmo? Nós precisamos do solo para produzir os nossos alimentos, para plantar os nossos alimentos, certo? E através do solo, né? Através desse plantio a gente consegue obter alimentos. Então o solo, ele é importante para nós, né, de uma forma indireta. Então ele está presente sim no nosso dia a dia, né, com essa forma indireta. E aí, eu vou trazer aqui para vocês sobre uma atividade sobre o solo. Então, vocês vão fazer essa atividade. Essa atividade é um trabalhinho que eu vou deixar para vocês, tá? E nesse trabalho, vocês vão desenvolver aí esta atividade de olho no local. Tá? Esse trabalhinho vai valer 2 pontos e eu vou deixar para vocês para me entregar na próxima aula, tá? Na próxima terça-feira, tá? Então, vocês têm uma semana aí para desenvolver essa atividade e enviar para mim, mas não é para enviar no privado da professora. Envia no grupo para todo mundo ver a sua atividade, para todos estarem a par aí da sua atividade, para você compartilhar o seu desenho, sua atividade bem bonita com os colegas, tá bom? Não precisa enviar no privado, não precisa ter vergonha da sua atividade, não. Pode colocar ela lá no grupo para todo mundo apreciar o seu desenho, a sua pintura, tá bom? Então vamos lá. Onde posso encontrar o solo? Para você realizar esta atividade, você vai escolher um local aí com o solo exposto, tá? Onde você vê que tem o solo exposto. E você vai desenhar ele aí nesse espaço que você tem embaixo aí, tá? Só que você precisa se lembrar de identificar o local que você escolheu, tá? Você identifica aí que local é esse, é um parque, é uma praça, é o quintal da sua casa, é a beira de um rio, onde é que você escolheu esse local? E aí você vai desenhar ele aqui bem bonito, tá? Essa atividade, dependendo do capricho da pintura, ela vai valer até 2 pontos, tá? De 0 a 2 pontos. Quem fizer já vai ter o pontinho já garantido. E aí a professora vai avaliar se tá bem pintadinho, se tá bem bonitinho, vai fazer com bastante capricho, tá? Então, cada desenho é um desenho, tá bom? A prof sabe disso. Cada pintura é uma pintura, mas vocês precisam caprichar na pintura de vocês, tá bom? Então, esta é a atividade avaliativa, tá? O trabalhinho avaliativo que eu vou deixando de geografia para vocês. E o próximo textinho, embaixo desta atividade, vem falando o seguinte para vocês, olha só, acompanha a leitura aí. Que o solo, olha o que eu já disse antes, ele é muito importante, por quê? Porque a gente extrai dele diversos tipos de produtos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, não é mesmo? Assim como todos os recursos naturais da natureza, da terra, o solo, ele tem a sua própria dinâmica. O solo, ele está sempre em processo de formação e transformação, que é o que vocês viram no videozinho, né? Ele sempre está se formando e se transformando. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre o solo na página 167. Então, acompanha aí, olha aí, só vira folha, né?
estudando o solo, olha só. Os solos, como vocês já viram no videozinho que a prof acabou de trazer para vocês, os solos eles se originam de rochas. É isso mesmo, então é uma mistura de rocha, de matéria orgânica com humus, né? O que é o humus? Vocês sabem? Então podemos dizer aí, para quem não sabe, que o humus pode ser o cocô da minhoca, tá? É isso mesmo, tá? O que é o humus? O humus é a matéria orgânica que é depositada no solo. Ela vem da onde? Da decomposição de animais e plantas mortas. Folhas, aquelas folhas que caem das árvores, tá? Que ficam ali no solo e elas vão se decompondo, certo? E a minhoca vai lá, come, faz aquele cocôzinho dela e o cocôzinho dela é o humus que fortifica ali a terra para formar o solo, tá? E também a composição juntamente com a matéria orgânica. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa formação do solo. Olha só, como que o solo se forma. A rocha, ela começa a se partir em pedaços menores por causa dos elementos da natureza, tá? Desses recursos da natureza também. Por exemplo, como a chuva, o sol e o vento. Então, bate a chuva, bate o sol, vem o vento, bate a chuva, bate o sol, vem o vento, e a pedra vai se desmanchando, ela vai se partindo em pedaços menores, certo? E desses pedaços menores, tá? Olha só, com o tempo, a matéria orgânica, que são restos de vegetais e animais mortos, né? Folhas, elas ajudam a quebrar mais essa rocha. Então, conforme vai caindo, né? Vai ficando esses resíduos ali nessa terra, né? Ele vai ajudando essas rochas a se quebrar mais ainda. Aí o que acontece? Começam a surgir camadas que são chamadas de horizontes, olha só, que são fragmentos de minerais e matérias orgânicas junto com o humus, certo? E aí, a partir desta mistura, tá? O solo é formado, olha só. Então, vem o horizonte A, que é a matéria orgânica, certo? O horizonte B, que é os fragmentos de minerais, matéria orgânica e humus. E o horizonte C, que é as rochas, certo? Elas vão se desmanchando, vão se misturando ao humus, vão se misturando a essa matéria orgânica, que são animais, plantas, folhas mortas, né, caídas no solo. Com essa decomposição, se mistura tudo e o solo é formado, certo, gente? Então, olha só. O processo que a gente acabou de mostrar, que a professora acabou de explicar aí para vocês, demora muitos anos, tá? E os cientistas, eles afirmam que para formar apenas 1 centímetro de solo, a natureza precisa de 400 anos. Vocês imaginam? Pega aí a régua de vocês. Olha só, na nossa régua aqui, ó, tá? 1 centímetro, ó. 1 centímetro vai dar aqui, olha só. 1 centímetro. Pra gente fazer isso aqui, ó. Isso aqui, de solo, tá? A natureza precisa de quantos anos? 400 anos. Então, por isso que, para se formar o solo, a natureza precisa de muitos, milhares, milhões de anos para acontecer. Por isso que nós devemos cuidar da nossa natureza, dos nossos recursos naturais. Por quê? Porque eles não acontecem do dia para a noite, não é mesmo? E cada tipo de rocha vai dar origem a um tipo específico de solo. As camadas que a gente observou ali, elas podem ter tamanhos diferentes, cores diferentes, apresentar mais areia ou mais argila, enfim. Vamos observar aí as imagens a seguir. Então, nós temos aqui 2 tipos de solo, né? Como lá no nosso videozinho explicou, aquele avermelhado e aquele mais amarelado, certo? Pode observar aqui essa camada de solo. É mais ou menos esta atividade aqui que vocês vão desenhar, tá? Lá no trabalhinho de vocês aqui em cima, certo, gente? E aí, agora vocês vão acompanhar lá na página 168, no Para Saber Mais, tá? Vocês têm aí perfil do solo, olha só. Tá vendo aqui na apostila da prof, ó? Perfil
do solo. Para saber mais, na página 168, certo? E eu vou trazer o vídeo explicando para vocês esse processo, essa formação do solo, tá bom? Vamos acompanhar. Acompanhe aí na apostila de vocês, tá? E aí, quem já quiser ir fazendo, desenvolvendo essa atividade mão na massa, pode fazer. Porque na atividade mão na massa aí na tua apostila fala o seguinte, que é para você completar a ilustração a seguir, seguindo um modelo que mostra como são as camadas do solo. Então, aproveita esse vídeo aqui e já vai desenvolvendo essa atividade mão na massa. Vamos lá? Olha só. O processo de formação do solo obedece à seguinte cronologia. No estágio inicial, a rocha matriz é decomposta lentamente pelos agentes do intemperismo: água, ventos, clima, plantas e outros. A rocha matriz, ou rocha-mãe, começa a se trincar. No estágio seguinte, a rocha matriz começa a soltar as primeiras partes que vão se partindo em pedaços cada vez menores. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Os fragmentos de rochas continuam se quebrando em partes cada vez menores e a matéria orgânica vai se misturando a esse material, acumulando-se na parte superior do solo. Novas camadas de matéria orgânica vão se misturando ao solo à medida que a decomposição das rochas continua o seu processo. A matéria orgânica acumula-se na parte superior do solo, conforme podemos observar no esquema. Começa a surgir as primeiras vegetações. Novas plantinhas vão surgindo sobre a superfície mais rica do solo em matéria orgânica. Com o solo mais consolidado, plantas maiores com raízes mais profundas começam a nascer. Novos materiais orgânicos se decompõem e se misturam ao solo, à medida em que, aos poucos, e enriquecendo os solos, os horizontes vão se formando. O solo, em estágio mais avançado, passa a contar com os diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetação. Neste esquema podemos observar os diferentes horizontes do solo, conhecidos também como camadas do solo. O horizonte O é o horizonte orgânico, formado pela decomposição de restos de plantas e animais na superfície do solo. Logo abaixo, encontramos o horizonte A, que é o horizonte formado por minerais oriundos da rocha matriz que se decompõem para dar origem ao solo. Apresenta uma cor mais escura por conter mais humus, ou seja, mais matéria orgânica que os horizontes B e C. O horizonte B é formado por partes bastante desagregadas da rocha matriz. É formado pela acumulação de argila, ferro e alumínio. O horizonte C é a zona de transição entre o solo e a rocha matriz. Esse horizonte é formado por sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha matriz. Apresenta materiais que ainda estão se transformando em solo. O horizonte R é a rocha matriz, ou rocha-mãe, que, submetida a variações de temperatura e pressão, se decompõe, dando origem ao solo. Muito bem, gente. Então, vocês viram aí, né, que esta atividade de vocês praticamente já está respondida aí, né, essa atividade mão na massa que vocês têm aí. Você vai preparar aí, você vai completar a ilustração, tá?
a seguir, seguindo esse modelo que mostra aí no nosso videozinho, tá? Sobre as camadas do solo, ou os horizontes do solo. Eles podem ser chamados de camadas do solo, camadas paralelas à superfície do solo, ou horizontes do solo, tá bom? Que são os pedacinhos. Olha só, vocês têm o R, que são a rocha matriz, né? E ela é submetida a as variações de temperaturas, que é o sol, chuva, vento, né? Aquela variação de temperatura. Então, esquenta, esfria, por isso que ela vai se desmanchando, né? E aqui nessa parte C, né, é a zona de transição entre o solo e a rocha matriz, né? Que ela vai se misturando, né? As partículas das rochas vão ficando menores, né? Elas vão se misturando com as areias, enfim, com os objetos de decomposição, certo? Aqui na B é uma camada, tá? Formada por partes bastante desagregadas da rocha matriz. Por exemplo, já estão em partículas bem pequenininhas as rochas, certo? E é formado pela acumulação de argila. Então, como ela foi se desmanchando, ela juntou ali, né, com o ferro, alumínio, argila, enfim, ela formou essa camada B. Na camada A, é o horizonte composto por minerais oriundos da rocha matriz. Então, todo mineral que subiu da rocha matriz, tá? Ele subiu, ele se diminuiu, ele ficou bem pequenininho, partículas bem menores que quase não dá para enxergar ali a olho nu, né? E aí, junto com essa decomposição de outros minerais, outras objetos, né, dejetos que estão ali no solo, o que acontece? Misturam-se também com humus, né, e formam esta camada aqui. E a camada O, né, que é essa primeira camada de cima aqui, é o horizonte orgânico. Ele é formado por quê? Pela decomposição de restos de plantas e animais que tem na superfície. O que é superfície? É em cima, tá? Do solo. Tá bom, gente? Então, vocês vão desenvolver a atividade mão na massa aí. E da nossa apostila nós vamos ficando por aqui. E aí eu vou levar vocês para a página 103 da ficha de atividades. Vamos lá? E aqui na página 103 da ficha de atividade de vocês, vocês têm o seguinte aí, ainda falando sobre as atividades econômicas e as rotinas do dia a dia. Vocês precisam marcar um X em qual período essas fotografias foram tiradas, se é dia ou se é noite, tá bom? E aí vocês vão marcar um X aí na página 103, nas fotografias, se é dia ou é noite. E na página 104 tem a atividade falando o seguinte, que é para você ler o texto e depois circular as situações que apresentam condições próprias para uma boa noite de sono, certo? Então, leia esse textinho que está aqui e depois você vai circular qual é a melhor situação que acontece, né? Uma situação própria para uma boa noite de sono, tá bom? Esta é a atividade de vocês. E eu vou ficando por aqui, né? Eu volto na próxima aula com a correção dessas atividades. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.